Na presença do Deus vivo, vamos confessar nossos pecados. Ó Deus Todo-Poderoso, nós confessamos que pecamos muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. E neste momento pedimos perdão. Clamamos por misericórdia. Lava-nos agora, Pai, com o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, porque só o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus, que é nosso Pai, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Levante a mão direita e diga: neste momento, eu vou ouvir a santa palavra de Deus, porque ela me faz muito bem. Bem para o meu corpo, bem para a minha alma, bem para o meu espírito. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: essa doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro. Mas os discípulos pensaram que ele falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós,
Alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus lhe disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, e viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isso? Respondeu ela: sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isso, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: o Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente e ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocastes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do moço, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isto, exclamou em voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu.
atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Meus amigos, minhas amigas, a palavra de Deus nos mostra que nós precisamos ter um relacionamento profundo com Jesus. Jesus tinha esse relacionamento com Marta, com Maria e com Lázaro, 3 irmãos. Jesus era amigo deles. De igual maneira, nós precisamos ser amigos de Jesus. Pergunte aí para essa pessoa: Jesus é seu amigo? Qual é a maior característica de um amigo? Ele toma o nosso tempo e nós tomamos o tempo dele. Os amigos passam juntos muitos momentos, porque se amam. A Bíblia diz: aquele que encontrou um amigo, encontrou um tesouro. É fácil encontrar um tesouro? Você anda tropeçando por aí em tesouros? Não. Tesouros são raríssimos. E assim diz a palavra de Deus, são os amigos. São como tesouros. São raros. E Jesus deve ser nosso amigo. Nós precisamos tomar tempo com Ele. Nós precisamos ter momentos de convívio com Jesus. Seja na alegria, seja na tristeza. Porque os amigos são para todos os momentos. Amigos não são apenas para os momentos alegres, mas também para aqueles momentos difíceis, quando nós estamos lá no fundo do poço. Aliás, é nesses momentos que nós conhecemos quem são nossos verdadeiros amigos. Um outro ponto que a palavra de Deus destaca é que a doença, ela faz parte da condição humana. Qualquer pessoa pode ficar doente. Não importa se você é uma missionária, um padre,
um cristão dedicado, um amigo de Jesus, enquanto você está no planeta, corre o risco de contrair uma enfermidade. Não é porque você é de Deus que você nunca vai ficar doente. Então nós vemos Lázaro, amigo de Jesus. A palavra de Deus diz que ele e suas irmãs eram amigos de Jesus. Jesus estava frequentemente na casa deles. Eles estavam frequentemente na companhia do Senhor. E Lázaro, amigo de Jesus, ficou doente, mortalmente doente. Então as irmãs de Lázaro mandaram chamar Jesus. Se você é amigo de Jesus, se você tem intimidade com Ele, então no momento da doença, no momento da dificuldade, você tem inteira liberdade para chamá-lo, para pedir socorro. Compreendeu como é importante ter esse íntimo relacionamento com Jesus? Não é um estranho, é um amigo. É alguém que nos ama. Então as irmãs de Lázaro mandaram chamar Jesus com estas palavras: Lázaro, aquele que tu amas, porque é teu amigo, está doente, terrivelmente doente. Venha socorrê-lo, Jesus. E Jesus, depois de receber esse recado, demorou ainda 2 dias para ir ter com Lázaro. E nesse meio tempo, Lázaro morreu. Muitas vezes as pessoas dizem: eu tenho orado tanto, e as coisas parecem piorar, não melhoram. Parece que Deus não me ouve. Orei pelo meu casamento que ia mal, e a coisa ficou tão péssima que o casamento acabou, já separei do marido. Orei para que Deus conservasse o meu emprego e acabei desempregado. Orei para sarar dessa enfermidade, mas estou cada vez pior. Às vezes acontece assim na nossa vida. Oramos, pedimos, e Deus demora. Deus se cala. Aconteceu com Maria, com Marta. Elas clamaram. Venha depressa, Jesus, ele está mal. Venha depressa, a febre está muito alta. Venha rápido, os médicos disseram que ele não passa de hoje. E Jesus não foi. Então Lázaro morreu. Uma coisa é certa:
a situação pode parecer péssima. O problema pode ter a aparência de insolúvel. O nosso coração pode estar completamente arrasado. Tudo isso não deve interferir na nossa fé. Porque a verdade é a seguinte: Deus pode demorar, mas Ele nunca falha. Deus tem suas razões para permitir que o mal assole nossa vida de uma maneira tal que parece que estamos destruídos, estamos acabados, estamos mortos. Mas se a nossa fé persistir, se nós continuarmos acreditando, apesar da aparência, então Deus virá em nosso socorro. E Jesus foi em socorro de Lázaro. E chegando lá, ele já estava morto. Aí as irmãs de Lázaro disseram: Senhor, se tivesses estado aqui, se viesses um pouquinho antes, um dia antes que fosse, nosso irmão não teria morrido. Aí Jesus disse: ele está morto, mas vai ressuscitar. A nossa fé nos diz que todas as pessoas que morreram vão ressuscitar. Haverá duas ressurreições. A primeira, por ocasião do arrebatamento da igreja. Jesus virá, permanecerá nos ares e vai arrebatar muitas pessoas. Pode ser que ele leve o marido e deixe a esposa. Pode ser que deixe a esposa e leve o marido. Pode ser que deixe os pais e leve os filhos. Ou faça o contrário, leve os filhos e deixe os pais. Jesus disse: 2 estarão dormindo na mesma cama, um será levado, o outro deixado. 2 estarão arando a terra, um será levado, o outro deixado. Então o arrebatamento da igreja é a ocasião em que Jesus virá para levar aqueles que estão preparados, aqueles que estão cheios do Espírito Santo, em estado de graça. Então Jesus vem para levar essas pessoas para estarem sempre com Ele e reinarão com Ele. E nessa ocasião, antes de Jesus nos arrebatar, muitas pessoas que estão lá no cemitério vão ressuscitar. Não todas. A palavra de Deus diz: aqueles que morreram em Cristo, aqueles que morreram segurando na mão do Senhor.
Esses ressuscitarão, ficarão vivos daí para sempre e serão levados para a glória celestial, juntamente com aqueles que não morreram e já são de Cristo. Compreendeu? Ainda ficará muita gente na terra. A terra ainda estará superpovoada. Só que será um tempo de muita tribulação, de muita dor, de muita tristeza. E depois de um tempo, Jesus virá outra vez para o grande julgamento. Aí nessa segunda vez, aqueles que não ressuscitaram na primeira ressurreição, estão nos cemitérios ou em qualquer lugar desta terra enterrados, vão ressuscitar. Não haverá mais morte. A morte acabou. E aí, todos serão julgados. Os que ficaram, que não morreram, e os que morreram e ressuscitaram, e a partir daí vivem para sempre também. Então a palavra de Deus diz que uns ressuscitarão para a vida, isto é, para o céu, para o paraíso, e outros ressuscitarão para a morte, que é o inferno. De qualquer maneira, estarão vivos lá no inferno, o que para Deus significa a morte. Então, duas ressurreições. É a nossa fé. É o ensinamento da palavra de Deus. Agora, por razões que só Jesus sabe, acontecem também ressurreições temporárias. Ressurreições que não duram sempre. Mortos que voltam à vida. No meu ministério, já presenciei muitas ressurreições. Me veio à memória aquele menino lá de Pompéu hoje com 17 anos. Há 17 anos atrás, a mãe dele me procurou, porque ele ainda estava no ventre e havia morrido. A criança já estava apodrecendo no útero da mãe. E os médicos queriam tirar e ela não deixava. Mas ela já estava com febre, com infecção generalizada, com calafrios. A mãe estava morrendo porque a criança estava morta. E ela me procurou. Quando eu invoquei o Espírito Santo sobre ela, impondo as mãos, o menino que estava morto, já diagnosticado pelos médicos, aquele menino ressuscitou, deu um chute na barriga da mãe. Imediatamente a febre baixou, os calafrios cessaram, as dores que ela sentia pararam. Foi uma das ressurreições que eu presenciei. Outra, meses atrás, lá em Nova Serrana, um moço com a moto bateu atrás de um caminhão de lixo, a cabeça dele partiu de um canto a outro, o cérebro ficou exposto e todo machucado, e ele já foi em coma para o hospital. Foi entubado, ligado a muitos aparelhos, ficou vários dias e não reagia. Aí os médicos perceberam que ele estava morto e chamaram a família e disseram: olha, ele é doador de órgãos, ele está morto.
Quem sabe podemos aproveitar o coração, os rins, o fígado, as córneas. Aí a mãe começou a chorar desesperadamente, porque o filho estava morto. E a sobrinha dela, de poucos anos, disse: tia, a água benta do Padre Amazino, a senhora tem água benta aí na bolsa, dê um pouquinho para ele beber. A fé de uma criança. É por isso que nós não podemos desanimar. A batalha pode parecer perdida. O problema pode parecer impossível. A ciência pode dizer está morto. Mas nós não podemos desanimar. A nossa fé precisa ser usada. Não é que Deus vai ressuscitar todas as pessoas. Que existem pessoas que já cumpriram a missão. É vontade de Deus que elas durmam em paz por um tempo até a ressurreição. Mas existem outras que Deus, por alguma maneira, por alguma razão especial, quer ressuscitar. Então nós precisamos sempre orar, pedir. É triste a igreja não orar por alguém que necessita. É terrível você não orar porque o problema parece difícil ou até impossível. Então aquela criança disse: tia, água benta, água do Padre. Ela tinha uma garrafinha d'água e perguntou ao médico: eu posso entrar lá na UTI e dar um pouquinho d'água para o meu filho? O médico disse: não vai adiantar, ele está morto. Mas eu vou permitir. A senhora pode entrar e fazer o que quiser, ele está morto. É só desligar os aparelhos e, se for doador, arrancar os órgãos. Aí ela entrou e derramou uma gota nos lábios daquele jovem. Em menos de um minuto, o rapaz abriu os olhos. Ressuscitou. Ressuscitou. Não podemos desanimar. Fé é acreditar no impossível. É ter nas mãos o que ainda não nos pertence. É antecipar a bênção que está caindo dos céus. E aquele moço ressuscitou. O estado dele é gravíssimo. A cabeça, o cérebro exposto, traumatismo craniano gravíssimo. Ficou muitos dias no hospital ainda para se recuperar. Mas não morreu. Ou aliás, morreu e ressuscitou. E foi exatamente o que aconteceu com Lázaro. Estava morto. Havia sido enterrado há 4 dias. E Jesus foi até o cemitério, até o túmulo, que era uma caverna, onde Lázaro estava enterrado, e disse: tirai a pedra. Havia uma enorme pedra que tapava a entrada da caverna. Jesus disse: tirai a pedra. A irmã de Lázaro disse: Senhor, ele já cheira mal, já apodreceu, está enterrado há 4 dias. É essa pedra que Jesus quer que nós tiremos, a pedra da dúvida.
a pedra da incredulidade, a pedra do impossível, do incurável, do irreversível. Quando nós olhamos para determinadas situações, dizemos: não tem jeito, não adianta, não dá para fazer mais nada. Você já esteve diante de uma situação parecida? Sim ou não? Jesus quer que a nossa reação seja outra. Para Deus, tudo é possível. Quando Deus quer, até a água é o remédio mais poderoso. Quando Deus quer, uma rosa pode ser a solução para o problema mais complicado. É essa pedra que Jesus quer que tiremos. Os cristãos precisam crer além da crença comum. Precisam esperar contra toda esperança, porque Deus é o Senhor dos impossíveis. Então Jesus disse: tirai a pedra. Os incrédulos ficaram escandalizados. Até os cristãos, aqueles que acreditavam, as irmãs do morto disseram: Senhor, já cheira mal. Tirai a pedra. Qual é a pedra que impede você de alcançar o milagre? Qual é a pedra que está entre você e o seu sonho? Dentro daquela caverna estava o sonho de Jesus. O sonho de Jesus era ver Lázaro vivo, ressuscitado, andando, saudável. Para a ciência, para a maioria das pessoas, era apenas um cadáver apodrecido, já cheio de bichos e cheirando mal. Mas para Jesus, era alguém vivo. Era uma pessoa ressuscitada. Tirai a pedra. Houve muita relutância. Houve muita resistência. E essa relutância, essa resistência que impede você de alcançar o milagre. Diga aí, tira essa pedra. Diga aí do lado, tira essa pedra. Olhe para bem longe essa pedra. Diga forte. O túmulo estava fechado. A pedra era enorme. Então vieram alguns homens fortes e rolaram a pedra. O túmulo ficou aberto. O sonho de Jesus estava lá dentro. E Jesus gritou bem forte: Lázaro, vem para fora. Está escrito que muitas vezes o reino dos céus, as bênçãos que nós necessitamos, são arrebatados com violência. Em questão de fé você precisa ser violenta. Em questão de oração você precisa ser violento.
Então Jesus, com muita violência, gritou: Lázaro, vem para fora. Sonho meu se torne realidade. Não são os fracos que conquistam as grandes coisas, são os fortes na fé. Se você tem um sonho, busque por ele com todas as forças. Clame por ele com as forças da alma, com toda a fé que você tiver. Então, quando Jesus gritou, o sonho dele se tornou realidade. Lázaro ressuscitou. Saiu da caverna. Saiu do túmulo. Estava vivo. Acredite nos seus sonhos. Eles podem parecer difíceis, impossíveis, mas mesmo assim, acredite neles. Se Deus intervir, se Deus colocar a mão, eles vão se tornar realidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, podendo, ponha-se em pé, fale com Deus. Apresente diante dele os seus sonhos, as suas necessidades. Apresente diante do Senhor até aquilo que parece impossível aos olhos humanos, difícil de acreditar. Apresente. Deus tem essa bênção. Esse sonho pode parecer impossível, mas é o sonho que Deus colocou no seu coração. Então clame.